Muito bom dia. Oh, senhor, acabou de chegar. Acabou de chegar Acabou uma de chegar, que entrevista, bom. não foi? Eu sei. Que bom tê-lo aqui. Vou ali, não? Falarei daqui ou falarei dali. Vamos então dar início à nossa sessão de abertura. Fico muito contente por estar à mesa como a planeámos. Vou fazer uma pequena comunicação. Excelentíssima Senhora Doutora Rita Magalhães Colasso, em representação de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, é uma honra para o Instituto de Apoio à Criança poder contar com a sua presença neste encontro, que é um encontro comemorativo, quer pelo significado de a ter connosco como representante do mais alto magistrado da nação, quer pela qualidade de Vossa Excelência, ilustre jurista de reconhecido mérito e que tem desempenhado com competência inexcedível cargos da maior exigência e complexidade. Excelentíssima Senhora Ministra da Justiça, minha querida amiga, doutora Francisca Van Dunham, antes do mais, muitos parabéns por mais este desafio. A sua recondução foi, gostei muito de saber que continuava. Foi com muita satisfação que soube e também que soube da sua presença, que muito nos honra. Sabe que no Instituto de Apoio à Criança apreciamos muito o seu trabalho, a sua competência, o seu profissionalismo e sabemos da sua grande sensibilidade para estas matérias e tem aqui amigos e amigas e também admiradores. O Sr. Conselheiro Olindo Geraldes é um amigo de há 40 anos, vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Que alegria sinto por estares aqui. Conquistaste este lugar por mérito e é também com muito gosto que te dou parabéns, agora pessoalmente. Senhor Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Senhor Presidente do Tribunal da Relação do Porto, que bom ter-vos cá a ambos. Sei que o nosso Vice-Presidente Vaz das Neves, que foi Presidente da Relação de Lisboa durante 11 anos, hoje está particularmente satisfeito de ter aqui os colegas. É muito vosso amigo e sabe bem como as vossas funções são exigentes e mesmo assim conseguiram um tempinho para virem ao nosso encontro. Obrigada por se mostrarem interessados nos assuntos dos direitos da criança. Excelentíssimo Senhor Embaixador da Polónia, é uma honra tê-lo connosco. Já estive a ver a exposição e é uma grande honra tê-lo aqui. Foi a Polónia que, no Ano Internacional da Criança, em 1969, propôs a elaboração de uma convenção para a criança e todos nos sentimos gratos por essa ideia brilhante. A Polónia ficou com uma sensibilidade e um cuidado especial porque sofreu muito, as crianças em particular sofreram muito na Segunda Guerra Mundial, houve muitos mortos, quer de crianças judias, quer de crianças ciganas, e também de crianças, de outras crianças polacas que tiveram grandes problemas de migrações internas e sofreram imenso. E por causa de toda essa sensibilidade, tiveram esta ideia brilhante. Muitos parabéns. Ficámos muito sensibilizados quando nos escreveram a mostrar interesse em participar no nosso encontro e tudo fizemos para que fosse possível não só a sua participação, como também a exposição, que a exposição ficasse aqui. Obrigada também à Fundação Calouste Gulbenkian, que se associou, disponibilizando espaço para a exposição. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Guilherme de Oliveira Martins, administrador da Fundação Gulbenkian, que nos acolhe, sabe como admiramos o seu saber
enciclopédico, a sua cultura, o seu percurso profissional riquíssimo. Permita-me que o cumprimento nesta dupla qualidade de anfitrião e de futuro membro do Conselho Consultivo do Instituto da Criança e que, na sua pessoa, saúde todos os elementos do Conselho Consultivo, todos os talentosos e ilustres convidados para este novo órgão do Instituto de Apoio à Criança. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Fernando Medina, estimado amigo do Instituto de Apoio à Criança, foi já há 3 anos que foi assinado o protocolo entre o Instituto da Criança, representado pela sua Presidente Manuela Ramalhianes e Vossa Excelência, através do qual pudemos ter umas instalações mais centrais e adequadas às nossas exigentes funções e atividades. Desde então, têm-se fortalecido os laços entre nós, através de novos protocolos de cooperação, que é exemplo não apenas a sua presença na sessão de hoje, como também na sessão de inauguração da nossa sede, como já sei que no próximo dia 9 de novembro poderá estar connosco de novo na inauguração da nova carrinha do Projeto Rua, que é um desejo há tanto tempo por realizar e que desta vez vai ser concretizado. Muito obrigada, bem-aja, pelo apoio que tem dado ao IAC. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, doutora Rosário Farmaus, minha grande amiga, tínhamos pensado que estaria connosco todo o dia, afinal só podemos tê-la durante a manhã, anda numa correria incansável pelo país inteiro. Desta vez vai só aqui perto, ali para o Barreiro, numa sessão também muito boa, vai entregar os selos protetores a algumas instituições, mas que bom é tê-la connosco, ainda que só durante algum tempo. Minha querida Presidente Manuela Ramalhianes, bem sabe que precisava de um bocadinho de água. Assumi esta responsabilidade de presidir à direção do Instituto que fundou, sobretudo para cumprir a sua vontade, pela enorme consideração e amizade que sinto por si. Quando me dirigiu o convite para ser Presidente Executiva do IAC, ainda não se colocava sequer a questão da sua sucessão. Há 12 anos, obrigada, era coisa que não estava no horizonte. Obrigada. Quando tomou a decisão de não se recandidatar e me pediu para assumir a presidência, confesso que sentimentos contraditórios me invadiram. Mas prevaleceu a honra e a vontade de prosseguir esta missão, de contribuir para a dignidade das crianças, que tem sido, afinal, também para mim um compromisso de vida. Obrigada por me ter desafiado e obrigada, sobretudo, por ter fundado e liderado o Instituto da Criança durante mais de 30 anos e por, com persistência e afeto, ter feito do IAC a instituição deputada. Vejo senhores conselheiros, desembargadores, dirigentes de instituições parceiras, o meu querido amigo Eugénio Fonseca. Não consigo mesmo mencioná-los todos, são muitos. Queria cumprimentar a doutora Isabel Guerra, que está em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, excelentíssima vereadora, é minha amiga, excelentíssimos caros amigos e amigas. Agradeço a todos a vossa presença e permitam-me que dirija um agradecimento especial, muito caloroso e sentido, a toda a família IAC, aos queridos colegas da direção, Vaz das Neves, Manuel Coutinho, Matilde Sirgado, Vasco Alves, aos técnicos, aos coordenadores da equipa de setor, às nossas equipas maravilha, estão todos no meu coração, bem-ajam. É, então, com muita satisfação que dou início a este encontro, que pretende comemorar o 30º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança. Devido às funções que tenho exercido, vou sempre, ciclicamente, falando da Convenção, do que representou, dos progressos na sua implementação, mas claro que hoje não pode ser uma comunicação muito longa. Aliás, vamos prosseguir as comemorações durante o próximo ano, tanto mais que foi em 1990 que Portugal ratificou a Convenção, sendo um dos primeiros países a fazê-lo,
era Ministro da Justiça, o Sr. Conselheiro Laborinho Lúcio, que saúdo. Quero saudar em particular pela atenção especial que lhe têm merecido as crianças na sua vida, pela dedicação a esta causa que tem sido constante há mais de 40 anos, que há quanto tempo nos conhecemos. Haveria imensas coisas de que queria falar-vos hoje. Tinha planeado refletir um pouco convosco, designadamente a propósito do que já tínhamos pensado. Poderiam ser excelentes contribuições do Conselho Consultivo, mas o tempo vai-me só permitir mencionar e só algumas delas. Mas fica a promessa. Durante o primeiro semestre do próximo ano faremos um colóquio também comemorativo, associando a dinâmica que queremos desenvolver na formação interna, que reconhecemos é cada vez mais indispensável para respondermos cada vez com mais qualidade aos novos desafios que se nos colocam. De certo, já repararam na magnífica palavra comemorar, que é de uma riqueza extraordinária, pois associa a memória ao estar com, invocando assim a partilha dos momentos com mais significado, ao mesmo tempo que projeta o futuro. Por isso pensamos que será, nessa altura, durante o próximo ano, o momento de agraciar alguns dos nossos sócios, em particular os fundadores. Devemos-lhe muito e é com gratidão que os queremos homenagear. É necessário termos um número superior de sócios honorários, porque a memória nos enriquece, porque é um reconhecimento inteiramente merecido e porque é justo. Nessa altura, iremos refletir e debater com mais tempo um conjunto de temas muito sérios e atuais sobre a forma de tornar mais efetivos os direitos da criança. E estou também a pensar que essa será talvez a ocasião para formular formalmente algumas questões ao nosso Conselho Consultivo. Na verdade, há um conjunto de matérias que temos de refletir com estas pessoas notáveis, que são habituadas a pensar criticamente, de forma autónoma, imunes a pressões partidárias, para quem o mais relevante é a defesa dos direitos humanos e a promoção dos direitos das crianças. A constituição do Conselho Consultivo é um órgão social muito desejado pela nossa Presidente honorária, mas só agora foi consagrado nos estatutos do IAC. Pensámos num Conselho interdisciplinar que pudesse multiplicar saberes e experiências, como o nosso conselheiro Armando Leandro nos tem ensinado tão consistentemente, tão sistematicamente. Tem juristas, magistrados, professores, pedagogos, médicos, pediatras, psiquiatras e psicólogos da infância, da adolescência e da psicologia comunitária, e também investigadores da área social, designadamente da política social e da sociologia da infância. Tem, sobretudo, profissionais de grande credibilidade comprometidos com os direitos humanos. O IAC já tinha experimentado, de alguma forma, órgãos que foram precursores deste, mas eram demasiado informais e sem aquela continuidade que dá às instituições a coerência necessária para se afirmarem. Lembro o Conselho Técnico-Jurídico, de que fiz parte, com o Dr. Armando Leandro, com a Dra. Maria do Rosário Carneiro, o nosso querido Secretário-Geral Manuel Coutinho, com o nosso saudoso Rui Epifânio. Lembro o Conselho Consultivo do setor da humanização, de que fez parte a professora Lourdes Levi, o Dr. Gentil Martins, por exemplo, mas este Conselho queremos que seja um órgão mais abrangente, mais formal, simultaneamente vivo, eloquente e com capacidade de responder em diversas áreas. Daí que a cerimónia que vai seguir-se de apresentação pública do Conselho irá ser inesquecível, porque ele depressa vai tornar-se não apenas necessário, mas indispensável. Porquê? Justamente porque os assuntos relacionados com a criança, com a sua saúde física e psíquica, com a sua segurança, com a educação, com o brincar, e estou ali a ver o Dr. Carlos Neto, com a formação da criança, com o bem-estar, são cada vez mais complexos e é necessário que possamos contar com pessoas especiais e que de alguma forma tenham proximidade com o Instituto da Criança também. Os nossos conselheiros são todos magníficos, como terão ocasião de confirmar. Hoje, só as crianças igualam o seu protagonismo. Como referi, este encontro tinha de ser feito de preferência ainda em 2019,
por causa dos 30 anos da Convenção, e pensámos que desta vez seria a Fundação Carlos de Gulbenkian o lugar mais adequado, pelo feliz simbolismo que associa o nascimento do Instituto de Apoio à Criança a esta fundação. A doutora Manuela Yanes costuma lembrar que o primeiro presidente da Assembleia Geral do IAC foi o professor Ferrer Correia. E ainda hoje, o nosso presidente da Assembleia Geral é alguém muito próximo da Gulbenkian, como o IAC. Praticamente nasceu aqui, o Dr. Pedro Paulo Azeredo Perdigão. Por isso quero agradecer uma vez mais ao Sr. Conselheiro Oliveira Martins, sobretudo por continuar a fazer-nos sentir em casa. Peço-lhe que transmita a toda a administração e, em particular, à Sra. Presidente Isabel Mota, que apreciamos muito a vossa hospitalidade. Bem-aja. Ora bem, na impossibilidade de falar-vos em todos os direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos da Criança, achei que deveria centrar-me em alguns direitos mais inovadores e emblemáticos e que considero também dos mais difíceis de concretizar: o direito à não violência, o direito à não discriminação, o direito à recuperação psicológica e, sobretudo, o direito à participação da criança. Tudo direitos a que o IAC tem devotado o seu saber e a sua experiência e que tem trabalhado com os seus parceiros da rede Construir Juntos de uma forma exemplar. Sabem que o ano de 1989 foi um ano muito especial. Lembro-me bem de um conjunto de eventos importantes e talvez porque também foi um ano em que, a nível profissional, também tive situações, fui eleita para o Conselho Superior do Ministério Público e isso talvez me tenha marcado também. Lembro-me desses eventos como se fosse hoje. Lembro-me vejo os jovens a lutar pela democracia na Praça Tiananmen, vejo o nascimento da World Wide Web e em novembro vejo a queda do Muro de Berlim. Quem diria que agora se levantam tantos muros atualmente para impedir as pessoas de outras paragens de chegar à Europa. E vejo que também em novembro veio a aprovação pela Assembleia Geral da ONU da Convenção sobre os Direitos da Criança. Tenho pena que não tenha sido possível à doutora Marta Santos Pais estar connosco hoje, ela que foi uma entusiasta desde a primeira hora da Convenção sobre os Direitos da Criança, ela que fez a tradução para português dos textos preparatórios, ela que integrou o primeiro Comitê dos Direitos da Criança, ela que esteve tanto tempo na Unicef, que é uma verdadeira embaixadora de Portugal na área dos direitos da criança. Hoje está na Colômbia a comemorar a Convenção. Mas fui revisitar o caderno do Sérgio, com o número 1, de 89, aqui está ele, relativo às atas da consulta aos países de língua portuguesa sobre o projeto de convenção, e vejo que aí estiveram, além da doutora Marta, além da nossa saudosa presidente da Unicef, fundadora da Unicef Portugal, os senhores conselheiros Laborinho Lúcio e Armando Leandro, a fundadora da Unicef, Violante Vieira, também foi fundadora do Instituto de Apoio à Criança. Mas então, como dizia, estiveram lá, além da Marta, os doutores, os conselheiros Laborinho Lúcio e Armando Leandro, o que mostra bem o interesse que suscitou no nosso país, mesmo antes de nascer, e como este trio teve um papel decisivo na importância que esta convenção em especial passou a ter entre nós. E não consigo deixar de mencionar que já nessa altura, há 31 anos, isto foi em setembro de 88, este encontro no Centro de Estudos Judiciários marcou de facto, porque fui ver os discursos, principalmente o discurso do Dr. Laborinho Lúcio, que era diretor do Centro de Estudos Judiciários, e falava na nítida intenção de se pretender, agora aspas, vejam só como é atual o que ele dizia há 31 anos, se pretender substituir a perspectiva clássica da proteção pela dimensão moderna da participação. Fiquei encantada e quando li isto até telefonei logo à doutora Matilde Sirgado. Foi ou não foi? Porque é justamente esta a ideia que temos vindo a trabalhar na nossa rede juvenil. Por outro lado,
Foi também interessante constatar que, já nessa altura, o Dr. Armando Leandro, ao elencar os direitos da criança, que considerava fundamentais, colocava em terceiro lugar o direito da criança à preservação das suas ligações afetivas profundas. Logo a seguir ao direito à integridade física e ao direito à vida, vinha elencado o direito da criança à preservação das suas ligações afetivas profundas, o que me encheu de satisfação por ter contribuído com o Instituto de Apoio à Criança para a consagração expressa desse direito na Lei de Proteção, através da revisão de 2015. Ainda há dias, na Ordem dos Advogados, tive a ocasião de recordar isso mesmo. Aliás, estávamos na mesa juntos, eu e o Dr. Armando Leandro, naquela lindíssima sala do Salão Nobre, aquele salão lindíssimo, e dizia-lhe que estava convencida que só tinha formulado este direito em 94, num congresso dos advogados no Porto, mas, pelos vistos, foi no Centro de Estudos Judiciários, meia dúzia de anos antes. Devo dizer-vos que esta consagração legal foi difícil. Só 7 anos depois de ter sido apresentada essa proposta pelo IAC, num documento que conseguiu reunir mais de 300 assinaturas de personalidades muito credíveis e conhecidas de nossos especialistas no apoio à criança, só nessa altura é que o Parlamento aprovou a alteração, só em 2015 veio aprovar a alteração, que me parece que não é apenas aconselhável, mas também útil e necessária. Nessa altura tinha havido um conjunto de decisões contraditórias que interpretavam de forma oposta o conceito de superior interesse da criança sobre situações semelhantes, e isso é muito perturbador, em termos até da segurança jurídica, sobretudo quando se constatava que as decisões controversas, algumas delas ignoravam aquela componente relevantíssima relativa à questão da preservação dos laços afetivos profundos, securizantes e estruturantes. Claro que os conceitos são vagos por definição, mas se consagrarmos os direitos, sobretudo relativamente a seres tão vulneráveis, densificamos os conceitos, e foi isso que nos propusemos fazer, felizmente, com êxito. Portanto, penso que é muito positivo o reconhecimento pela lei do papel dos afetos, não apenas como princípio, mas também como verdadeiro direito, porque estas normas são não apenas aplicáveis aos processos de promoção e proteção, mas também aos processos de regulação, às ações de regulação das responsabilidades parentais. Lamentavelmente, a lei muitas vezes não é aplicada. A realidade continua a mostrar-nos que a lei não tem capacidade por si só de mudar o que quer que seja na vida das pessoas. Se não houver uma preocupação séria de fazer com que ela seja levada à prática, se não forem interiorizados os seus fundamentos pelos aplicadores, a lei ficará ali durante anos, tristonha, e não se transforma em vida. Tenho constatado que muitas vezes nos últimos tempos uma tese perversa que tem conseguido se ingrar em algumas comissões de proteção e em alguns tribunais, tese que nasceu nos Estados Unidos de uma mente perturbada de um senhor chamado Richard Gardner, e que é conhecida como SAP, Síndrome da Alienação Parental, tem substituído a teoria da vinculação, o que me parece de veras perigoso. Temos discutido isto muitas vezes com o professor Emílio Salgueiro, com o Pedro Streste. Em nome do igualitarismo absoluto, temos assistido à progressiva institucionalização de guardas alternadas pelos tribunais, em casos em que me parece inteiramente desaconselhável esse regime, designadamente nas situações de crianças bebés, em período de aleitamento materno ou até de violência doméstica. E com os adolescentes, choca-me profundamente que ainda haja situações em que é desrespeitada a sua vontade. Há quem goste imenso de falar sobre o direito à participação, mas nas situações mais importantes da vida de uma criança, quando há oportunidade de pôr em prática esse direito, elas queixam-se que são ouvidas, mas que não são escutadas, que é um bocadinho diferente, porque não lhe é dada importância, não se valorizam os seus sentimentos, as suas emoções e a sua vontade. Chamam-lhes incapazes, como os códigos continuam e insistem em tratar as crianças, e pronto, pensam que resolvem a questão chamando-lhes assim incapazes, com o risco de criarem adolescentes cada vez mais revoltados, desprovidos de empatia, incapazes
isso sim, de resistir às frustrações, com baixa autoestima, inseguros e com sentimentos de pertença muito fragilizados. Incapaz é um termo que menoriza a criança e o adolescente e não reflete a sua essência. Lembremos-nos de Malala ou até de Greta Thunberg e, de certo, repudiaremos esse termo. São capazes, sim, são capazes de amar, são capazes de emocionar-se, são capazes de emocionar-se e de revoltar-se também. Merecem ver respeitadas as suas opções. Temos sabido de crianças que não aceitam a guarda alternada e que, sobretudo, contestam o facto de a sua opinião não ter contado para a decisão. Aliás, num estudo longitudinal que foi levado a cabo nos Estados Unidos, é sempre nos Estados Unidos, é um país grande e poderoso, onde nasceu a moda da guarda alternada, aliás, no fim da década de 70, num inquérito a jovens, num inquérito promovido por várias universidades de um conjunto de estados, num inquérito a jovens adultos que tinham vivido em crianças nesse regime, e note-se que nesse estudo não se incluíram propositadamente os casos de violência doméstica, as queixas mais frequentes dirigiam-se precisamente à ausência do respeito pelos seus desejos, acrescentavam que nunca se haviam sentido confortáveis com as viagens, com as mudanças, muitas vezes queriam livros ou roupas que estavam na outra casa, que deixaram de ter uma casa sua, pois que tinham passado a ter a casa do pai ou a casa da mãe. E uma coisa que me impressionou bastante foi o facto de muitos dizerem que, não obstante as mudanças, tinham amigos, mas que a proximidade necessária que conduz aos amigos íntimos, aos confidentes, nunca tinham conseguido ter. Estou a dizer bem clara. Outras teses vêm aparecendo e estão agora em voga, com metodologias que lembram um pouco o esoterismo e as ciências ocultas e que recentemente provocaram até um corajoso parecer da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que é sobre as chamadas constelações familiares, que é uma coisa que só soube disto há uns tempos. Felizmente, a Ordem dos Psicólogos Portugueses condenou essa a valorização destas metodologias e não lhes reconheceu cientificidade. Bem, agora outra questão. Há uns anos tivemos, alguns de nós, a esperança de que nesta altura seria quase desnecessário falar de violência. Lembro-me que quando fui presidente das Comissões Nacionais de Direitos da Criança e depois da Proteção de Crianças e Jovens, me chamaram exagerada porque considerei que o mais grave problema das crianças, devido à sua extrema vulnerabilidade, continuava a ser a violência, nas suas diversas formas, física, psíquica, sexual, e que era essencial investir na prevenção e munirmos de meios para a recuperação psicológica das vítimas e tomarmos medidas a nível social, porque a pobreza extrema também contribuía para a violência. Mas a vida encarregou-se de nos ir mostrando que a questão da violência permanece e ciclicamente temos casos de crianças, algumas que nem sequer ainda falam, que são muito maltratadas. Tivemos um caso na semana passada, na quinta ou na sexta-feira, de uma criança com 18 meses que foi muito maltratada. Recentemente tivemos discussão sobre a atribuição do estatuto de vítima à criança nas situações de violência doméstica por causa do impacto devastador que tem no desenvolvimento da criança. São situações que representam já, segundo creio, a maioria, no que respeita às causas de intervenção das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. São números, não é? É o máximo, é o número maior, são estas crianças que pedem intervenção das CPCJs. São números muito significativos, por isso temos de nos inquietar. Paralelamente a esta discussão, houve uma outra relativa à criação de tribunais especializados mistos. Não sei se já chegou o professor Rui Pereira, tenho a impressão que não. Já tivemos algumas conversas sobre esta matéria. Sempre que estivessem pendentes simultaneamente processos de violência doméstica e de regulação das responsabilidades parentais, punha-se a questão de se é ou não adequado que fosse tratado mais ou menos em simultâneo essa questão e haver tribunais especializados mistos. Desde há muito que discutimos isso na Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. À semelhança, aliás, do que há décadas se faz em Espanha. Não sabemos ainda bem os resultados
dessa prática. Pareceu-nos que seria mais favorável para assegurar a proteção e a segurança das vítimas, que é o mais importante. Até porque, em obediência ao princípio da adesão em processo penal, nos parece que é possível e que é eficaz. Vêm algumas vozes falar em constitucionalidade. Temos de pensar, não tenho certezas absolutas, mas creio que valeria a pena olharmos com mais atenção esta matéria. E digo mais, enquanto não for entendido que a criação de tribunais mistos faz sentido, deveríamos, pelo menos, conseguir introduzir uma norma de prevalência que garantisse a proteção e a segurança das vítimas através da decisão tomada no processo penal, por forma a evitar que o juiz penal decida o afastamento da vítima e esta acabe por ficar insegura por causa das visitas decididas na ação da regulação das responsabilidades parentais. Há um filme francês do Xavier Legrand que mostra muito bem esta questão. É um filme extraordinário que ganhou uma série de prémios e que mostra bem do que estou a falar. Há ainda outros assuntos que merecem análise e reflexão, como sejam as molduras penais dos crimes violentos contra crianças e a nova velha tese dos crimes de trato sucessivo. É uma dimensão importante, porque quando estivermos perante infrações da mesma natureza, quando estão em causa bens eminentemente pessoais, se houver infrações sucessivas contra a mesma vítima, continuamos a ver decisões que aplicam penas levíssimas. Conseguimos acabar em 2010 com a norma relativa ao crime continuado, mas vemos agora muitas condenações que fizeram reacender a discussão devido ao recurso frequente a essas figuras, em que o resultado final, em termos de pena, é muito semelhante. A nossa Presidente honorária fica chocadíssima com a sistemática suspensão da execução da pena em casos de crimes muito graves de maus tratos e abusos sexuais nas crianças. Creio que por estes exemplos estão a ver como há matérias complexas que mereceriam uma análise em que, além da recolha de jurisprudência a nível nacional, pudéssemos fazer alguma pesquisa comparativa a nível internacional também. É de facto extensa esta lista de matérias em que seria excelente que a discussão se generalizasse, que deixasse de se restringir às comissões revisoras, às comissões parlamentares e que ocupasse as mentes brilhantes dos nossos conselheiros. É desejável que os mais notáveis especialistas que têm dedicado parte da sua vida à defesa dos direitos humanos tenham uma palavra a dizer sobre assuntos de maior importância para o futuro das nossas crianças. E é isso que esperamos alcançar. Iremos pedir ao Conselho em breve que se pronuncie sobre algumas destas questões, porque são questões que merecem um olhar tão humanista quanto científico, por forma a podermos contribuir com mais consistência para decisões mais justas e eficazes para a defesa dos direitos que queremos promover. O Instituto de Apoio à Criança nasceu sob esta nova perspectiva da criança e desde sempre tem sabido, através dos seus projetos inovadores, ser a voz que interpela no sentido de uma maior dignidade para as nossas crianças. Também trouxe o caderno número 1 do IAC, está aqui. O caderno número 1 do IAC tem a apresentação de Manuela Ramalhianes. Foi a minha primeira convenção, durante muito tempo. E essa apresentação começa assim. Iniciamos os cadernos IAC com a Convenção dos Direitos da Criança, já ratificada por Portugal. Como provedor da criança, o IAC tem agora, com este texto de referência obrigatória de direito internacional, mais um instrumento jurídico a partir do qual poderá sugerir, propor, pressionar e reclamar ações, programas e projetos de prevenção e dinamização indispensáveis ao melhor bem-estar das nossas crianças e, em especial, das mais desfavorecidas. Digam lá se não está inteiramente atual. É isto. Vamos prosseguir. É este o caminho. Com o legado de João dos Santos e Manuel Lianos, com a contribuição destes 20 magníficos conselheiros, cujos nomes são a garantia de mais ações inovadoras, de mais projetos de sucesso, de mais pesquisas necessárias. E no centenário de Jorge de Sena, vale a pena lembrar uma frase da sua memorável carta aos filhos sobre os fuzilamentos de Goia, em que diz:
que a luta pela liberdade e pela justiça implica uma fiel dedicação à honra de estarmos vivos. Não temos causa mais nobre do que esta, de defender os direitos dos seres humanos mais vulneráveis, pela criança e pela sua dignidade. Vale sempre a pena lutar. Muito obrigada. Muito bom dia a todos, serei muito breve, sobretudo depois de termos ouvido a doutora Dulce Rocha, presidente da direção do IAC, dar-nos um panorama de desafios perante os quais nos encontramos. Permitam-me que me dirija em primeiro lugar à doutora Manuela Ramalhianos, que nós aprendemos a ver intimamente ligada a este extraordinário projeto de defesa e salvaguarda dos direitos das crianças. Uma saudação à Senhora Ministra da Justiça, e é com muito gosto que a temos aqui presente, no fundo, a demonstrar esse empenhamento, o empenhamento do Estado de Direito na defesa e salvaguarda dos direitos de todos. A representante do Sr. Presidente da República, nós não esquecemos o empenhamento, a presença sempre constante do Sr. Presidente da República em torno destas questões. Uma saudação ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, uma vez que também ele, há muito, que como cidadão está empenhado nesta causa. Uma saudação à senhora doutora Rosário Farmaus, aqui presente, senhores conselheiros, senhores desembargadores, excelências, minhas senhoras e meus senhores, duas palavras apenas. Quando a Fundação Carlos Gulbenkian acolheu o novo Instituto de Apoio à Criança, fê-lo em nome dos seus valores, fê-lo em nome das suas tarefas e compromissos, considerando, afinal, que falar dos direitos das crianças é falar já de direitos de cidadãos. Não estamos a falar das crianças como cidadãs de amanhã. Nós falamos numa democracia inclusiva, numa cidadania inclusiva das crianças como cidadãs hoje. E isso é fundamental. E isso não podemos esquecer. Já foi aqui invocado pela doutora Dulce Rocha a memória do professor João dos Santos. E relendo o seu magistério, relendo as suas lições, relendo o seu exemplo, encontramos sempre presente esta ideia. Numa democracia inclusiva, numa democracia para todos, as crianças têm que ser consideradas como pessoas. Pessoas na sua integridade, na sua dignidade. Afinal, todos os seres humanos nascem e vivem livres e iguais em dignidade e direitos. Permitam-me que saúde também o Sr. Embaixador da Polónia, uma vez que, se fazemos 30 anos nas celebrações da Convenção sobre o Direito da Criança, celebramos 40 sobre a proposta da Polónia para a consagração no conjunto dos documentos fundamentais das Nações Unidas desta Convenção, com as suas especificidades. Mas se virmos bem, esta Convenção sobre os Direitos da Criança é, afinal, uma concretização daquilo que já consta e tem que ser lido e compreendido na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
com todas as suas consequências. Porque se os seres humanos nascem e vivem livres e iguais em dignidade e direitos, a verdade é que temos que começar pelo reconhecimento relativamente aos nossos cidadãos, àqueles cidadãos que vão continuar a tarefa de fazermos, de construirmos um mundo mais humano. É disso que se trata. E não há um mundo mais humano sem mais justiça. Isso não há um mundo mais humano sem a compreensão exata do primado da lei, lei geral e abstrata para todos. Legitimidade, justiça. Todos estes são elementos fundamentais. E se falamos de direitos, falamos também de deveres fundamentais. Já foi também invocada aqui a doutora Marta Santos Paz, cujo empenhamento conhecemos de há tanto tempo, foi minha colega, foi nossa companheira na faculdade, e encontramos sempre o seu empenhamento, encontramos sempre o seu trabalho constante de garantir, de precisar que a cada direito corresponda um dever. E quando, em determinado momento, nas Nações Unidas, alguém propôs a redação da Declaração Universal dos Deveres Humanos, essa declaração veio, afinal, a ser exatamente igual, ponto a ponto, da Declaração Universal dos Direitos. Porquê? Assim como num tapete de arraiolos de que tanto gostamos, as linhas que vemos no direito e no avesso são as mesmas. E exatamente é indispensável percebermos que o belo tapete que se vê justamente na sua expressão artística pressupõe que todos os deveres sejam cumpridos e que, afinal, tudo aquilo que está no avesso corresponde, afinal, à contrapartida natural daquilo que é, afinal, o respeito mútuo, afinal, a salvaguarda dos direitos fundamentais. A justiça não é um valor abstrato. A justiça é um valor enraizado. É um valor que tem a ver com a nossa relação intersubjetiva, a relação que se estabelece olhos nos olhos. E é isso que não podemos esquecer. É essa relação que se estabelece olhos nos olhos, a compreensão exata de que cada criança, cada cidadão, cada pessoa é irrepetível. E sendo irrepetível, temos que a considerar na sua especificidade, na sua singularidade e, simultaneamente, na capacidade de entendermos que o outro é, afinal, a outra metade de nós mesmos. Muito obrigado e sejam muito bem-vindos. Muito bom dia a todas e a todos. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra da Justiça, a doutora Francisca Van Dunen, a Sra. Representante do Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Sr. Administrador da Fundação Carlos Gulbenkian, a Sra. Presidente Honorária do Instituto de Apoio à Criança, a Sra. Presidente Executiva, Diretora Executiva também do Instituto de Apoio à Criança, tantas e tantos amigos que aqui estão presentes, apaixonados pelos direitos da criança, tantas entidades aqui presentes, gostaria de cumprimentar todas e todos, não só os conselheiros que irão assumir publicamente esta missão de fazerem parte do Conselho Consultivo do IAC, mas também os comissários e comissárias das CPCJs, que também já aqui vi, ou do Conselho Nacional, e todas e todos, senhoras e senhores, é um gosto imenso estar aqui. Eu, como já foi referido pela doutora Dulce Rocha, estou na hora errada do previsto, porque este dia coincide com a atribuição do selo protetor às escolas que tiveram práticas preventivas dos direitos da criança. Irei de imediato, no final desta mesa de abertura, para o Barreiro para a atribuição dos selos protetores, mas não poderia deixar de estar aqui
pelo agradecimento, pela gratidão que tenho por todo o trabalho desenvolvido ao longo de muitos e muitos anos pelo Instituto de Apoio à Criança. Gratidão e admiração por tudo o que têm feito, por tudo o que têm conseguido, por terem colocado as crianças no centro e por terem dado voz a tantas crianças ao longo destes anos. E o ano 2019 é mesmo um ano especial. 40 anos da Declaração Universal dos Direitos da Criança, 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, 20 anos da Lei de Proteção das Crianças e Jovens em Perigo. É, sem dúvida, um ano único e é um ano repleto de celebrações por todo o país. Hoje aqui é um dia especial porque vêm celebrar os 30 anos da Convenção. Não poderia ser de melhor maneira do que num sítio fantástico como a Fundação Gulbenkian, mas também com a constituição deste Conselho Consultivo do IAC, e dizer-vos também que a Comissão Nacional, ao longo deste ano, tem tido diversas celebrações, não só organizadas pela Comissão Nacional, mas pelas 310 CPCJs espalhadas pelo país. E só para trazer aqui alguns apontamentos daquilo que tem sido a nossa prioridade, de facto, escolher quais os direitos que mais gostaríamos de celebrar da Convenção sobre os Direitos da Criança é muito difícil, porque todos eles são muitíssimo importantes. A doutora Dulce Rocha já referiu aqui alguns. Eu diria que para a Comissão Nacional todos são igualmente importantes, mas sem dúvida que o direito à participação é aquele que nós também temos vindo a trabalhar aprofundadamente e será lançado no dia 20 de novembro a candidatura para o Conselho Consultivo das Crianças e Jovens de todo o país. E por isso será, sem dúvida, um direito que vamos querer dar maior força e criar mecanismos para que as crianças e os jovens possam fazer ouvir a sua voz. Também traria aqui um direito muito difícil nos tempos que correm para as nossas crianças e jovens, que é o direito à privacidade. Nos tempos atuais, digitais, é cada vez mais difícil termos uma fronteira bastante concreta entre o espaço público e o espaço privado. E muitas vezes os pais e os familiares não protegem o direito à privacidade das crianças e dos jovens. É um trabalho que temos que fazer nestes tempos que correm. Naturalmente que o direito a brincar, também às vezes esquecido nestas agendas tão preenchidas que nós temos para as nossas crianças, mas todos os outros direitos, cada um é absolutamente fundamental para termos crianças e jovens felizes, protegidos. Serão certamente adultos mais felizes, mais protegidos, e teremos um país e um mundo melhor. A minha vinda aqui é mesmo, mais uma vez, agradecer, elogiar todo o trabalho do Instituto de Apoio à Criança ao longo destes anos, desejar muitos mais anos, sempre com esta capacidade de se reinventarem, de criarem, dizer que é importantíssimo este trabalho sinérgico que o IAC tem feito e que nós, Comissão Nacional, também vamos tentando fazer, porque todos somos poucos para a defesa dos direitos da criança. E cada criança conta, cada um de nós conta, e se cada um fizer um bocadinho, certamente que teremos um mundo melhor. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui convosco. A nossa Presidente Honorária, Manuela Ramalhianes, vai também falar. Não podia deixar de ser num dia destes. Cumprimento primeiro a mesa. Desculpem-me a voz, mas com certeza que me vão perceber. Sr. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que todos nós admiramos pela sua cultura, pelo seu poder de liderança, pela sua integridade e pelo seu espírito de serviço público que demonstrou ao longo de toda a sua vida. Sr. Dr. Fernando Medina,
um representante extremamente qualificado e que é uma referência das novas gerações, com dinamismo, com competência, voltado para o futuro, e que tornou, assim, por milagre, transformou uma cidade envelhecida numa cidade linda, que todo o mundo, como diz o nosso presidente Marcelo, nós, quando queremos, somos os melhores do mundo. Minha querida Dulce exagerou, como sempre, mas não costumo desistir, e lembro o Dom Helder da Câmara, que diz que a graça das graças é não desistir nunca, e portanto, houve sempre um sonho de que a Dulce, com todas as suas qualidades, a sua competência, o seu profissionalismo, o trabalho fantástico que fez relativamente às famílias e às crianças e com quem contávamos sempre, viesse trabalhar connosco como presidente. Tivemos, e nós temos memória, tivemos o apoio fantástico do conselheiro Pinto Monteiro, que infelizmente está com problemas de saúde, mas ele teve a coragem de, numa reunião do Conselho Superior do Ministério Público, quando se pôs a candidatura e o destacamento da Dulce para o Instituto da Criança, estava o Conselho Superior da Magistratura estava empatado, 9-9, e ele teve a coragem de desempatar. Ela fez um trabalho fantástico no Instituto da Criança, continua a fazer um trabalho com uma equipe extraordinária que está aqui presente e que eu penso que é o nosso anjo da guarda, que não se esquece de nós. Temos, por exemplo, a honra de ter connosco voluntariamente o ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, o Manuel Coutinho, que é dos melhores psicólogos do mundo, e também temos uma grande psicóloga também das melhores do mundo, que é a Fernanda. O Dr. Vasco Alves, que foi um pilar no Ministério da Educação, de vários ministros e de vários projetos. A Matilde, que há mais de 20 anos coordena o projeto que foi inovador a nível europeu das crianças de rua, etc. Queria, e eu muitas vezes não concordo com o protocolo, já protestei, mas não valeu a pena. Eu vou esquecer muita gente, porque todos que estão aqui por amor à criança, porque a criança não é o homem da amanhã, como diz a Gabriela Mistral, tudo pode ser adiado. Em relação à criança, não, porque o seu nome não é amanhã, é hoje. Portanto, eu olho e não sei quem é que eu vou esquecer, mas não posso deixar de referir a Sra. Ministra da Justiça, minha querida amiga Francisca, a doutora Rita Magalhães Colasso, também uma amiga muito especial e que representa com toda a sua dignidade e competência o Sr. Presidente da República, que também tem um grande carinho pelo nosso trabalho, mesmo antes de ser Presidente da República. Nos seus comentários, ele nunca esquecia um congresso, um livro, uma iniciativa do Instituto da Criança. A Maria João Rubela, que também pertence àquela casa, onde todos trabalham muito e não têm horas. A Cinelândia, que veio dos Açores de propósito e inaugurou há pouco tempo uma sede belíssima, belíssima, nos Açores, e que é presidente do nosso núcleo dos Açores. Tanta gente que está aqui e que foi sempre parceiro especial do Instituto da Criança, como, além da Gulbenkian, acho que posso dizer que os grandes parceiros do Instituto da Criança, além da Gulbenkian, foram sempre o Centro de Estudos Judiciários, com aquela equipe fantástica do Dr. Lebrinho Lúcio, Sr. Conselheiro,
do Dr. Leandro, do Dr. Epifânio, que infelizmente já não está connosco, mas tanta gente, a Maria José Lô Fernandes, o nosso querido Eugênio Fonseca. Quero dizer isto mais uma vez, disse há pouco tempo, mas vou repetir. Está aqui também connosco a mulher que eu mais admiro em Portugal, a Leonor Beleza, que tem um trabalho fantástico, discreto, competente e que é uma mulher do mundo. Queria dizer muito mais coisas, mas já me estão a dizer que temos que apressar, mas eu vou procurar ultrapassar um defeito que tenho, que não tenho poder de síntese. Queria só sublinhar que há mais de 36 anos havia pessoas de diferentes áreas profissionais que tinham o sonho de uma instituição que defendesse os direitos da criança. Há várias instituições, que pena não haver mais, mas uma que se focasse fundamentalmente nos direitos da criança. E então acredito na dimensão espiritual da vida e um dia o Dr. João dos Santos e a Maria Violante Vieira pediram para falarmos, e o Dr. João dos Santos entregou-me em mão um manuscrito que se chamava A Caminho de uma Utopia, um Instituto da Criança. A partir daí, várias reuniões se fizeram à volta de 2 anos. O Instituto nasceu e sempre com a preocupação da defesa dos direitos da criança, mas também em áreas que não estavam cobertas nem pelo Estado nem por outras instituições. Parece impossível, mas há 36 anos nem a comunicação social falava em crianças maltratadas e abusadas sexualmente. O crime mais repugnante que pode acontecer. Depois também as pessoas que viviam, e como sabem, em relação a este crime, é fundamentalmente no seio da família, fundamentalmente, e nas pessoas conhecidas e na vizinhança, as pessoas tinham medo de falar, tinham medo de uma tareia, tinham medo de levar um tiro, etc. E criou-se o SOS Criança em 1988. Temos aqui o nosso Manuel Coutinho, que é o coordenador do SOS Criança. Depois também, com o comissário mais competente, que mais fez pela Comissão, o Delors, quando se falava em crianças de rua, havia muitas reticências na Comissão Europeia. Isso era um problema mais da África ou do Brasil. Nós não desistimos e, como trabalhamos sempre em parceria, estava nessa altura eu acho que é bom ter memória, e as pessoas agora muitas vezes não têm memória. Estava nessa altura na prateleira uma grande técnica, das maiores técnicas de serviço social, estava na prateleira a Adelina Odete. Tinham um projeto fantástico em relação ao problema gravíssimo das crianças de rua que saem de casa, que saem da escola, que já têm problemas de marginalidade, de droga, etc. Não podia avançar com ele por razões burocráticas. Estava nessa altura na Misericórdia o Padre Melícias e a Maria de Belém. Pedi-lhes, eles imediatamente destacaram para o Instituto da Criança e nós apresentámos na Europa, com o Presidente Delors, o projeto das crianças de rua, que foi considerado inovador a nível europeu. Fizemos formação em Itália, em França, em Espanha, etc. Hoje continua a existir de outra maneira, com novos projetos. Convidamos todos a estarem presentes na inauguração da nova carrinha do projeto de rua no dia 9 de novembro, que pode estar às 4 da manhã no Recio ou às 5 no Parque Eduardo VII, mas ninguém nasce marginal nem delinquente. E, portanto, temos continuado. Agora há novas situações, como, por exemplo, a prostituição infantil, mas nós procuramos sempre
de mãos dadas com outras instituições, com equipes fantásticas. E eu acho que é, além da família e dos amigos, é o que eu levo de mais bonito, de mais comovente na minha vida, é o Instituto da Criança e a defesa dos direitos da criança. A criança não tem sindicato, não faz manifestações de rua. Ainda há dias achei interessante, porque esteve cá um discípulo do Brazelton, como sabe, um grande médico americano, e que faz parte da fundação de que eu também faço parte, Brazelton Gomes Pedro. Ele também dizia isso, não estou a dar novidade nenhuma. A criança não tem sindicato, tem que ter vozes que falem por ela. E como dizia Ernest Bloch, a utopia não é impossível, mas sim o que ainda não se realizou. E, portanto, todos esses profissionais, de repente, começaram a pensar que o seu sonho podia ser realizado e, de mãos dadas com outras instituições, dividindo e comungando saberes, dando voz às pessoas que trabalham no terreno, fomentam redes informais e projetos inovadores num profundo sentido de responsabilidade e consciência cívica. Porque a criança, e como diz Mandela, é o projeto mais importante e mais belo da humanidade. Depois, e cumprimento especialmente o Sr. Embaixador da Polónia, foi para nós uma grande honra que a Convenção dos Direitos da Criança houve um documento prévio apresentado pela Polónia. Não foi por outro país, foi pela Polónia. Portanto, nós também estamos muito gratos, todos que trabalhamos com as crianças, porque a Polónia também tem como prioridade as suas crianças. E estarão aí, podem ver vários painéis que o Sr. Embaixador fez o favor de nos disponibilizar. Também queria lembrar, porque temos memória, que esta casa diz-nos muito. Foram sócios fundadores do Instituto de Apoio à Criança, a doutora Madalena Perdigão, que com a Natália Paz, também fundadora do Instituto da Criança, criaram o Centrinho, que foi inovador na época. Nessa altura, nem o Ministério da Educação percebia que o direito, que a atividade lúdica era tão importante, desde que satisfeitas as necessidades básicas, era tão importante como todos os outros direitos. O Dr. Sá Machado também foi nosso sócio fundador. O professor Ferrer Correia foi o primeiro presidente da Assembleia Geral e com muito carinho e muita admiração, tenho que lembrar um dos grandes homens deste país, o Dr. Azeredo Perdigão, que não só lhe devemos a Fundação Carlos Gulbenkian, com toda a sua dimensão cultural, científica, ligada às artes, teve sempre, também nunca desistiu. E foi um grande amigo do meu marido e um grande amigo meu. Tiveram várias cumplicidades, entre elas para que acontecesse o nascimento do Museu de Arte Moderna, porque havia uns entraves burocráticos, e até foi muito criticado, porque é uma parte pessoal, mas às vezes é bom dizer estas coisas. Às vezes há muitas burocracias e há muitas pessoas que têm teias de aranha na cabeça e ainda não perceberam o que é democracia, que é a pessoa poder dizer a sua opinião quando entende, sem medo, sem medo. O Dr. Azeredo Perdigão apoiou o meu marido na segunda recandidatura e foi muito criticado pela administração, por toda a fundação, porque não tinha nada que se pôr ao lado de um candidato. Em relação, eu depois gostaria de falar e rapidamente, porque todos conhecem as qualidades e a grande competência da direção. Queria só dizer que
nesta linha de projetos que não existiam, não estavam a ser dinamizados por instituições nem particulares nem oficiais. Criámos, porque as pessoas tinham medo de falar e de denunciar situações de maus tratos. Foi criado em 1988 o SOS Criança. Nós somos a única instituição que está na Federação Europeia das Crianças Desaparecidas. Já propusemos uma outra instituição e faremos tudo para que isso aconteça, mas ainda não temos resposta. Também no setor da humanização dos serviços de pediatria houve inovações que agora nos parecem inaceitáveis, que quase não acreditamos que acontecessem. Mas se uma criança estava no hospital, essa criança só podia ser visitada pelos pais à hora da visita. Calculam o que é uma criança que está doente, que está em sofrimento e não tem, como diz o professor Torrado, como dizia o professor Torrado, também não foi o nosso sócio fundador, o afeto é tão importante como o remédio. E os não tinham. E foi a professora Levi, com toda a sua vivacidade, a sua competência, ela ia a todos os congressos, trouxe, num congresso de Paris, a Carta da Criança Hospitalizada, que a IDES nos deixou divulgar por todo o país. E agora, como sabem, parece anacrónico, mas a família pode estar 24 horas, sobre 24 horas, com as suas crianças. E também as salas de pediatria também não são as mesmas. Está aqui também o Carlos Neto, infelizmente não temos a Natália Paz connosco, mas também nem o Ministério da Educação percebia que o direito de brincar é fundamental. O Carlos Neto continua a fazer a sua pedagogia em relação a esses aspectos. Olha, eu também fui uma menina que brincou na rua. E, portanto, vamos, e agora posso dizer que há mais de 600 espaços lúdicos criados com o apoio dos técnicos do Instituto da Criança, mas não vou falar-vos de todos os projetos, porque nós não podemos parar. Como diz o Sebastião da Gama, Eugénio, o destino de não ficarmos parados. Também ninguém falava em crianças sobredotadas, nem no Ministério da Educação. Foi destacada a pessoa que tinha tirado um curso em Londres para trabalhar connosco. E nós, por outro lado, temos estado muito atentos. Uma lei, quando é injusta, tem que ser modificada. Não vamos estar a pensar que as leis são, assim, uns instrumentos demasiado importantes para não serem modificados. Nós temos de estar atentos às questões do nosso tempo e, com a ajuda de muitas outras instituições e dos deputados da Assembleia da República e de ministros, nós já modificámos leis, como a Dulce já disse, por exemplo, o crime continuado, que era uma coisa absurda, e continuava se não tivesse sido proposto e se não tivéssemos lutado por isso. Também, com a sua modéstia, a Dulce não disse que foi ela a autora de um documento fundamental que entregámos na Assembleia da República em 2008 sobre o superior interesse da criança, em que se fala, nomeadamente, que as relações afetivas são fundamentais. Tivemos a adesão de mais de 100 pessoas de todos os quadrantes. Esse documento foi entregue na Assembleia, foi entregue na Procuradoria-Geral da República. Temos parcerias com várias instituições, como a Associação Child Focus e a Save Children, e o Kids Online, em relação ao IPA e ao ISPA. Não é ISPA, IPA, ITLA. O projeto TAIL, e também vos posso dizer, eu não sei se o Sr. Guilherme Oliveira Martins, que é muito novo, se lembra da exposição mais bonita que houve em Lisboa há 22 anos, no Centro Cultural de Belém. Tivemos mais de 200 obras
desde Vieira da Silva, Pomar, Rezende, até aquelas galerias onde agora há lojas estavam ainda atulhadas, nós também fomos capazes de varrer e limpar e pôr flores bonitas, mas foi a exposição mais bonita e temos um catálogo também lindíssimo que se chama Crie Arte e que nos deu um grande apoio, porque de vez em quando, também é preciso dizer, de vez em quando temos tido angústias financeiras, mas nós não desistimos e depois há sempre alguém que conhece alguém e há um telefonema que se faz e as pessoas percebem que as crianças não podem ser esquecidas. Há muitos projetos no terreno, mas nós temos que ser ambiciosos, temos que continuar a ter as nossas utopias e temos que continuar, e apesar de ser a Presidente Honorária e ser reformada há mais de 20 anos e já está na quarta idade, ainda vou às reuniões, ainda de vez em quando faço assim um telefonema SOS. A Francisca também sabe disso. Ou a Rita também sabe. Mas nós temos que ser úteis na vida. E digo muitas vezes, como dizia o Monnier, nós só existimos quando existimos para os outros. Neste caso, os outros, à frente dos outros estão as crianças. E, portanto, nós temos que considerar e temos metas para estudar e refletir com outras instituições e temos agora a sorte de ter um conselho consultivo de uma excelência que é reconhecida por todos e vão nos ajudar a modificar muita coisa. Eu penso que falei na Maria João. Pronto. Estava com medo. E depois ela ficava zangada. Há muito que falamos também num plano nacional para a prevenção e combate à violência sobre as crianças. E também vos peço, e em particular à Francisca, todos nós sabemos, e ainda bem, que há uma consciência neste momento da gravidade do problema da violência doméstica. Mas eu pergunto, quem é que sofre mais quando o pai está, ou a mãe, também já há casos, estão a dar pontapés, estão a dar com machadadas, estão a dar com cacetadas, ou até com uma pistola e a pessoa morrer? Quem é que sofre mais? É a mulher ou é a criança? Não fica marcada para toda a vida? E como dizia o Dr. João dos Santos, é partir o que acontece na infância fica uma marca para toda a vida, para a criança e para o adolescente. E há marcas que às vezes não se conseguem apagar. Eu penso que, em relação à nossa ilustre direção, e eu fiquei muito feliz, porque eu ligo a certas palavras como Eugênio de Andrade. É urgente abolir certas palavras, ódio, etc. Mais urgente é o amor. E tiveram a feliz ideia de, quando eu disse que não queria mais pertencer à direção, ainda que esteja disponível para todo o trabalho, enquanto não tiver qualquer problema de saúde, demência ou outro, eu disse que não queria ficar. E então resolveram, em segredo, arranjar um nome assim, mais bonito, porque eu acho que Presidente Emérita cheira um bocadinho a caruncho. E então arranjaram um nome que para mim foi uma flor. Presidente de honra no Instituto de Apoio à Criança. Eu não liguei a essas coisas de honras e protocolos, etc. Estou muito zangada com o protocolo, porque acho que estas senhoras e estes senhores, há muita gente que devia ter aqui uma mesa grande para estar aqui, mas, pronto, isso são opiniões pessoais. Por outro lado, acho inaceitável
acho que é urgente, por amor à criança, que não aconteça mais. Qualquer dia fazemos uma manifestação, como já fizemos quando foi do caso Casa Pia. Vamos ir para a Avenida Liberdade, com toda a gente importante que gosta das crianças e que acha que a criança é o mais importante da vida. Vamos aí pela Avenida Liberdade, com balões brancos, com aquilo que nós nos lembrarmos. Porque é inaceitável. É uma vergonha que haja pedófilos com pena suspensa. Senhora Ministra, minha querida Francisca, rapidamente isto tem que ser mudado. E eu sei que está de acordo connosco. Como já me estão a fazer sinais, e um dos meus defeitos é não ter poder de síntese. Não vou já dizer, porque toda a gente sabe, a categoria, a competência, a dedicação. Uma vez, como temos protocolos com o Ministério da Saúde, era Ministro da Saúde o Dr. Paulo Macedo, e nós, depois da reunião, eu disse-lhe no fim: olha, Sr. Ministro, muito obrigada por nos ter recebido, por ter tenido os nossos problemas e por todo o apoio que nos têm dado. Mas, olha, todos nós que estamos aqui e todos nós que pertencemos ao Instituto da Criança, não estamos para fazer currículo, nem para secretário de Estado, nem para ministro, nem para primeiro-ministro. Nós estamos aqui por amor à criança. E acabo com 3 citações pequeninas, mas com uma grande dimensão, do Dr. João dos Santos. Dizem-me que de todas as instituições que o Dr. João dos Santos criou, o Helen Keller, a Liga dos Cientes Motores, a Casa da Praia, não sei se está aqui alguém que possa fazer um telefonema urgente. Eu já fiz para o novo Ministro da Segurança Social, porque a Casa da Praia tem feito um trabalho fantástico e está com problemas gravíssimos no aspecto financeiro. E as finanças não podem ser demasiado importantes. Portanto, acabo com o Dr. João dos Santos, que é a única fotografia que nós temos, não é a única, eu vou explicar porquê, mas é a fotografia, é a referência de uma obra que está atualíssima depois de 100 anos. Portanto, a fotografia que eu estou a falar é do Dr. João dos Santos. Também temos da Matilde Rosa Araújo e a Natália Paz nesta casa, quando fizemos homenagem à Matilde Rosa Araújo. A Natália Paz fez uma intervenção belíssima que se chamava, ia fazer homenagem ao Dr. João dos Santos e à Matilde Rosa Araújo, que se chamava O Sábio e a Fada. Cito, portanto, o Dr. João dos Santos, que diz: do ponto de vista sociopolítico, não parece possível o estabelecimento de um plano de ação educativa para a infância, normal ou eficiente, sem a participação ativa e generalizada da comunidade. É o que temos feito sempre, com todas as instituições. E depois outra muito bonita, que diz: o destino do homem determina-se na forma como é gerado, no calor dos braços que se lhe estendem, na ideologia que o envolve e na liberdade que lhe é proporcionada para imaginar, experimentar e pensar. E, por último, esta que é sobretudo para as mulheres. Uma criatura é mãe quando pode dar continuidade ao movimento amoroso que fecundou, à gestação que a preencheu e à espiritualidade do seu clã. Uma criatura será gente quando tiver ao seu dispor mãe envolvimento, mãe cultura, mãe sonho e inteligência. Muito obrigada.
Vai encerrar a sessão o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Fernando Medina. Muito bom dia a todos, Sra. Ministra da Justiça, Sr. Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Sr. Presidente do Tribunal da Relação, Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, caro Guilherme Oliveira Martins e nosso anfitrião hoje aqui, Rosário Faramaus, Dulce Rocha, uma palavra englobe todos nesta saudação muito especial à doutora Manuela Yanes, que entre todas as outras coisas tem este condão de nos colar com este afeto e com este sentido da ação comum. Duas brevíssimas palavras neste dia. A primeira de reconhecimento pelo extraordinário percurso que o nosso país realizou. Tendemos sempre a ver, como portugueses que somos, o copo meio vazio, mas é inegável que em poucas décadas de vida democrática a realidade que o nosso país vivenciou de transformação em matéria de direitos da criança tem que ser registada e tem que ser assinalada. Confirmava aqui as datas para não me equivocar com o Dr. Guilherme Oliveira Martins, um país que passa pelo período do Estado Novo para o Estado Democrático com uma escolaridade obrigatória de 6 anos, aliás aprovada nos últimos anos, ainda na reforma Veiga Simão, para uma escolaridade obrigatória de 9 anos em 1986, já eu andava na escola, para um país que agora há poucos anos atrás aprova uma escolaridade obrigatória de 12 anos e que é capaz de em poucas décadas criar uma extraordinária rede de atuação e de ação no terreno, porque ela não a tinha com esta consistência e que está hoje, aliás, bem aqui representada com altos representantes de tantas instituições públicas, tantas instituições sociais, que eu quero saudar todos de forma, não com anos, para vos saudar a todos, mas que o que hoje se avança no nosso país e se avançou no nosso país deve-se imenso a esta rede extraordinária que foi sendo construída e que permitiu saltos de gigante. Eu estava a ouvir as intervenções e a recordar com aquele pequeno privilégio que tenho, que é um privilégio que acaba sempre, ano que ano passa, de ser sempre o mais novo, de ser o mais novo na mesa que aqui tínhamos, de pensar que quando assumi funções públicas no Governo, há cerca de 15 anos atrás, tinha no Ministério, na minha orgânica, sob a minha tutela, um programa chamado Programa para a Erradicação do Trabalho Infantil. Não foi há 15 anos, mas conseguiu-se não só erradicar essa pior forma, como melhor foi retirar dessa experiência a experiência do que tinha sido criado como programas de educação e formação para internalizá-la dentro do que eram as respostas mais vastas de promoção do sucesso educativo. Quero, por isso, deixar esta palavra de reconhecimento, como cidadão, como Presidente de Câmara, porque pelas insatisfações que nós naturalmente vivemos no cotidiano, é bom que neste dia de celebração desta marca destes 30 anos, possamos ver também com orgulho aquilo que fizemos coletivamente e que avançamos. A segunda palavra é a palavra de compromisso com o que falta fazer, compromisso com o nosso futuro. Por um lado, com o reconhecimento de que numa realidade tão complexa como a cidade de Lisboa, talvez aquilo que seja a marca principal de uma cidade seja precisamente esta marca da complexidade. A cidade é o espaço onde tudo se condensa. É a cidade em que se condensam os jovens qualificados que criam empresas que se afirmam no mundo como as melhores nas suas áreas, mas é exatamente o espaço também, o mesmo espaço físico, o mesmo espaço comum, em que se demonstram e em que tornam expressão alguns dos fenómenos mais gravosos, mais violentos e agressivos de exclusão social. É tudo isto possível de ver e de coexistir numa pequena cidade, do ponto de vista da área, como o município de Lisboa, com 100 km², que em muitas outras áreas geográficas seria um bairro de uma cidade, de uma grande metrópole, e é possível ver numa cidade como Lisboa
é coexistência do melhor, do mais avançado, do mais moderno, do mais global, do mais cosmopolita. Talvez seja esta a marca dos últimos anos, mais evidente assim aos olhos de todos, é a afirmação de Lisboa como uma grande capital, uma capital inserida nas redes globais, uma capital global, cosmopolita, não será maior, não tem a dimensão para isso, mas deixou de ser uma capital de um país periférico para ser uma capital importante de um país periférico, para ser uma capital global inserida nas redes das capitais globais, onde os jovens das universidades dialogam, de um Instituto Superior Técnico, uma Faculdade de Ciências e Tecnologia, dialogam com os seus colegas de Chicago, de Los Angeles, de Nova Iorque, de Singapura, de Pequim, de qualquer sítio do mundo, com mais proximidade e com mais facilidade do que o fazem com os seus contemporâneos, com a mesma idade física, mas que afastados e que moram em bairros que estão a 5 km de distância dentro do mesmo município e dentro do mesmo concelho. E o ponto que queria trazer hoje aqui é que uma das características do nosso desenvolvimento, e que eu creio que é essencial ter na governação da cidade e na governação de um país também, naturalmente, que é a consciência de que quanto mais bem-sucedidos nós formos em colocar o nosso país na linha da frente, ou a nossa cidade na linha da frente como capital global, maiores são os riscos de nós alargarmos as desigualdades e de excluirmos pessoas deste processo. Isto, para mim, é um ponto fundamental. O nosso processo de desenvolvimento não é por natureza inclusivo, é por natureza exclusivo, é por natureza alarga as desigualdades. E está a fazê-lo, e falo se nós não tivermos a política pública de resposta. Este é um dado fundamental, porque nós queremos ser bem-sucedidos, e não é esse o desejo normal de uma sociedade, não é ficar para trás, não é nos diminuirmos todos ao mínimo, não é ficarmos todos para trás no menor que conseguimos fazer. O nosso objetivo deve ser chegarmos todos à frente, mas a consciência de que o chegarmos neste processo que estamos a fazer, temos que olhar muito para aqueles que não estão a chegar à frente. Eu não vou discorrer aqui sobre as múltiplas formas, mas isto leva-nos, do ponto de vista da Câmara de Lisboa, a ter uma atenção enormíssima à questão das parcerias com as instituições sociais relativamente a todo o tipo de desigualdades. Não é o tempo de falar aqui do que são os idosos, do que são as fórmulas extremas de pessoas em situação sem abrigo, do que são os idosos, sobre as múltiplas formas como a desigualdade os afetam e os atingem numa sociedade e numa cidade, isto é, com pessoas que têm menos acesso ou menos capacidade de exercer os direitos do que outras gerações têm, mas falo-lhes da importância da atuação que um município tem que ter na ligação com todo o setor social, porque só assim nós teremos capacidade de encontrar as respostas atomizadas. Cada vez mais os problemas são problemas de pessoa, não são problema de grupo, não são problema de nenhuma categoria. São problemas de vizinhos num bairro. São problemas e que só é possível chegar com uma rede muito forte, muito capilar, e por isso nós temos um apoio. Quando a doutora Manuela Iantes, muitas vezes o IAC tem sido uma grande generosidade no agradecimento à Câmara de Lisboa, quero-vos dizer que, por favor, não o façam, porque nós é que agradecemos. Quer dizer, é um serviço que o IAC presta à cidade de Lisboa poder fazer parte desta rede que nós tentamos cozer, manter, alimentar para reduzir as desigualdades e os fenómenos mais extremos na cidade de Lisboa. Não é um gosto, é mais do que um gosto, é uma obrigação nossa para cumprirmos a nossa missão. O segundo aspecto é uma palavra muito especial relativamente à questão dos jovens e à questão da educação. Porque eu não falarei sobre áreas mais extremas de desigualdade e de privação, como aqui foi falado, e que entram noutras áreas, nomeadamente no sistema de justiça, mas queria falar-vos um pouquinho sobre o problema da educação. Porque nós não temos o nosso problema resolvido. Nós, numa cidade como a cidade de Lisboa, estamos hoje a qualificar jovens em universidades de referência mundial e jovens com competências de nível mundial. Vamos na próxima semana, vamos ser palco da Web Summit e não é por acaso, não é por sermos, por Lisboa ser muito solarenga em novembro que vamos receber a Web Summit, não, é porque hoje temos já aqui uma massa crítica e uma capacidade de abertura da nossa cidade que nos posiciona num evento dessa natureza. E o que isto está a fazer na mudança da nossa economia, na atração de novas empresas, novos investimentos, novas oportunidades, mas a verdade é preciso ter a consciência que existem paredes meias, meninos em bairros na cidade de Lisboa que pura e simplesmente não acabam o 9º ano de escolaridade e muito menos acabam o 12º ano de escolaridade.
e onde nós vamos a decompor e vamos analisar onde a sobreposição com a pertença a grupos de minorias étnicas e culturais, onde a prevalência de fenómenos de violência doméstica, de abandono, muitas vezes de maus tratos, estão associados. Nós sabemos bem que tudo isto não é só... não se reconduz tudo a um problema da pobreza. Isto não é só um problema da pobreza, mas isto é muito um problema da cultura e da educação. E é muito um problema do acesso à cultura e à educação. Não serão nos seus casos extremos, haverá sempre... Há casos, não é? Em todos os estratos de rendimentos. Mas vamos cuidar de problemas de acessos básicos de direitos da criança. Agora, não vale a pena não estou aqui a pregar a nenhum convertido, não vale a pena pregar sobre a importância disto, importa dizer como é que nós podemos fazer para conseguir resolver este gap. E, mais uma vez, a nossa convicção é que isto não passa por nenhuma diretriz central ou por nenhuma atuação direta, exclusiva, única, mas isto passa pela capacidade de entendermos e de capacitarmos os agentes no terreno, sejam as escolas, as associações de pais, as IPSS, as CPCJs, as instituições da saúde, da segurança, em cada sítio, em cada comunidade, em cada bairro, em cada escola, em cada caso concreto, para descobrirem qual é a solução. Nós decidimos este ano, nesta lógica, lançar um programa que lhe chamamos o Programa Secundário para Todos. Não é um programa escolar, é um programa com uma visão. É a visão de que, se nós conseguirmos que cada criança e jovem termine a atual escolaridade obrigatória no ensino secundário, nós estaremos a dar um extraordinário contributo, o melhor contributo que poderemos dar na promoção dos direitos destes cidadãos portugueses, que é a capacidade de ultrapassarem muitas vezes os obstáculos que derivam do baixo capital escolar e social, de onde muitas vezes provém. É preciso ter, talvez, a noção clara de que hoje uma criança, quando está na escolaridade, está a tentar completar a escolaridade de 12 anos, está, em média, no país, a ultrapassar a escolaridade média dos seus pais. Este é o país que temos. Este é o país que temos. E, por isso, temos que investir nisso quando falamos a longo prazo do que é o direito da criança hoje e o que é que será o direito do adulto a seguir, de cuidar de que isto, no espaço de uma cidade, possa ser enfrentado com muita determinação. Decidimos lançar este programa com duas características. A primeira é ter uma dimensão financeira de 5 milhões de euros por ano. A segunda é um programa de candidatura totalmente aberto. Totalmente aberto significa o seguinte: não há diretrizes. Não há um conjunto de funcionários, de dirigentes, de políticos de funcionários a dizerem a uma escola, a uma IPSS, a uma instituição de comunidade: este é o caminho que tu tens que fazer para resolver o problema. Não, nós sabemos que não sabemos. E nós sabemos que a única boa solução é a solução que for construída pelos próprios e que for identificada pela comunidade como essencial para resolver o problema. Construir a solução é um passo essencial para que ela seja bem sucedida. É um primeiro passo dessa sua mobilização. E creio que com isso nós estaremos aqui a dar um contributo. É pequeno, mas eu tenho a convicção e a determinação de que se seguirão a muitos outros, que são mais tipificados e mais vistos e mais tradicionais, de construção de equipamentos, de melhoria da alimentação nas escolas, de um conjunto de coisas que fazem parte da nossa obrigação já estatutária a fazer, mas é um contributo novo para tentarmos acelerar a integração de uma geração hoje de crianças que estão com 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, não os perdermos do ponto de vista da sua afirmação dos direitos hoje e, fundamentalmente, na sua capacidade, ao longo da sua vida, continuarem a afirmar esses direitos. É esse o sentido que eu hoje vos quis aqui passar do que é a visão que hoje temos na Câmara de Lisboa sobre esta comemoração dos 30 anos e como é que os 30 anos hoje são os 30 anos do nosso futuro. Muito obrigado. Já estamos um bocadinho atrasados. Então, Anabela, transmite lá. Sim, bom dia a todos. Portanto, ia agora convidar-vos a juntarem-se a um coffee break no hall de cerca de 15 minutos, portanto, para podermos depois retomar a nossa sessão. Sim, obrigada.